Nós estamos falando da continuação da mensagem que eu iniciei há 2 semanas atrás, falando do capítulo 1 de Josué. E o que nós encontramos nesse capítulo de número 2? No capítulo 1, eu comentei com vocês que eles começaram a reconstruir a obra, né? Eles começaram a reconstruir a cidade, começaram a reconstruir os muros, e eles começaram a reconstruir o templo. Eu falei da importância do templo. E eles começaram a reconstruir o templo, perceberam que aquela obra demoraria, seria difícil, gastaria-se muito. E o que eles fizeram? Eles abandonaram a obra. Então eles deixaram o templo e a obra do templo ficou paralisada. Então foi isso que eu ministrei semana passada, semana retrasada. E aquela obra que ficou paralisada, aquilo foi o profeta chama a atenção deles, porque aquilo foi uma indiferença. Uma indiferença. Eles começaram a tratar, e eu falei muito, se vocês lembram, eu falei muito sobre prioridade. Eles deixaram de ter Deus como prioridade. E Deus deve ser o principal na nossa vida, o Senhor da nossa vida. Então eles deixaram a prioridade e cada um começou a reconstruir a sua casa. Cada um reconstruindo a sua casa, as suas coisas, e o templo ficou deserto. Aquela obra parou. Então, o que Deus usou o profeta para falar para eles? Bom, vocês percebem que vocês estão semeando muito e não estão colhendo nada. Vocês percebem que vocês estão comendo, não estão se saciando, vocês se vestem e vocês não se aquecem. E por que vocês estão passando por isso? Porque vocês estão indiferentes à minha obra. O templo ficou em segundo lugar. Então, o que eu tenho comentado com vocês, e foi algo que eu deixei muito claro, né? Que Deus, ele tem que ser a nossa prioridade. A pessoa que sai de um tratamento como esse, não importa o tempo que ela ficou aqui dentro. Se ela não entender que Deus tem que ser a prioridade, se ela não entender que quando ela sai daqui para retomar a sua vida, ela vai precisar inverter, mudar as prioridades na sua vida, muito provável que essa pessoa ela vai cair de novo. Muito provável. A ideia que nós passamos para vocês e ensinamos através da palavra é de colocar Deus sobre a prioridade. Se você colocar a tua vontade como prioridade, você vai se perder. Se você for colocar os seus desejos como prioridade, você se perde. Agora, se Deus for a prioridade da tua vida, do teu caminho, daí você não vai se perder. Então, eles, no primeiro momento, lá no capítulo 1, eles começaram a tratar a obra de Deus, o templo, com indiferença. No capítulo 2, nós encontramos nesse trecho do 1 ao 9, uma outra situação. Aqui, eles estavam totalmente desanimados. E por que desanimados? Porque aquele templo que existia antes de tudo, né? O templo que Salomão construiu, era um templo muito grande. Era um templo muito luxuoso. As madeiras que ele construiu eram madeiras que tinham vindo de outros países. A mão de obra para construir aquilo não era qualquer pedreiro aí que fazia. A mão de obra era uma mão de obra especializada. Eram pessoas que vinham de outros países para trabalhar com a madeira, para trabalhar com o mármore. Lá tinha ouro, lá tinha pedras preciosas. Então, eles lembravam daquele templo e eles diziam o quê? Não tem como a gente fazer alguma coisa parecida com isso. Não tem como a gente reconstruir aquele templo, porque primeiro, a gente não tem dinheiro para isso. Por mais que a gente tenha um patrocínio bom, alguém que vai ajudar, os persas queriam ajudar, eles disseram, a gente não tem condição para isso. Nosso dinheiro não dá para isso. Então, se a gente for reconstruir o templo, jamais vai ser um templo como aquele. Então, eles começaram a ficar o quê? Desanimados. E o recomeçar, se a pessoa não estiver focada, ela desanima. Porque ela fala o quê? Poxa, eu vou começar tudo de novo. Né? Tudo de novo, vou ter que reconquistar aquela pessoa. Vou ter que começar do zero numa empresa. Eu vou ter que recomeçar, vou ter que tirar meus documentos, vou ter que tudo de novo. Então, às vezes a pessoa olha para esse tudo de novo e ela desanima.
E ela chega a pensar, olha, eu tinha de tudo. Eu tinha uma vida boa e eu perdi tudo. Como eu vou conseguir reconquistar tudo isso? Esse desânimo tomou conta deles. E Deus usa Ageu para, primeiramente, falar para eles, olha, Deus, ele é o dono de todo o recurso. Por isso que o texto fala no versículo 8, que ele é dono do ouro e da prata. O recurso vem de Deus. A condição que nós precisamos para recomeçar, ela vem de Deus. É Deus que patrocina, é Deus que dá o suprimento, é Deus que envia a provisão. Então, primeiro, recurso vem de Deus. E em segundo lugar, a glória desta casa ela vai ser maior do que a da primeira. Então, aquilo que um dia já foi bom e você fica lamentando, mas eu perdi. Eu tinha um bom emprego, tinha uma família, eu tinha um casamento, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha um carro. O que Deus pode fazer na nossa vida, se a gente for ler o versículo 9 aqui, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E sendo assim, o que eu entendo é que o que Deus pode fazer na vida de cada um de vocês, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O que Deus pode fazer é algo maior do que já foi um dia. É dar talvez a condição que você talvez nunca teve na sua vida. É dar um emprego talvez que você nunca teve na sua vida. É dar uma família abençoada como talvez você nunca teve na sua vida. E é por isso que o texto fala que a glória desta última casa, ela será maior do que a da primeira. Por quê? Porque Deus ele pode fazer além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós pensamos. E o grande problema é que às vezes nós colocamos limites no agir de Deus. Nós às vezes duvidamos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E Ageu estava dizendo, não, Deus ele pode fazer, ele é o dono do ouro e da prata, ele pode trazer uma glória maior do que já foi em outro tempo. E o interessante desses dois últimos versículos é que Ageu cita Deus como o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos, versículo 8. Aí no versículo 9 ele fala de novo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Percebe que em 2 versículos, 3 vezes ele repete isso. Ele é o Senhor dos exércitos. Sendo que nós entendemos que o que Ageu estava dizendo era Deus que vai lutar as nossas guerras. Ele é o Senhor do exército, ele é o Senhor da nossa vida. É ele que luta por nós. E a última parte do versículo 9, ele fala assim, e neste lugar eu darei a paz. E o que eu acho interessante nesse texto é que a falta da paz, a falta da presença de Deus, é o que faz a pessoa não ser feliz na vida. Eu conheço pessoas que elas não têm uma casa tão boa, mas elas têm paz. Isso é o mais importante. Porque às vezes a pessoa tem uma casa grande, luxuosa, tem um bom carro, tem um bom emprego, e ela é infeliz, ela não tem paz. Tem um baita de um emprego, tem uma empresa talvez, tem toda uma família ao seu redor, mas ele não tem paz. Porque a paz só tem aquele que tem a presença de Deus na sua vida. Então, o principal para as nossas vidas, além do que a gente fala da restauração, da saúde, da libertação, mas o principal é a paz. Eu conheço muitas pessoas que já estiveram aqui nessa casa, que o motivo que levou à dependência química foi a falta de paz. Sentiu um vazio, daí começou a beber, começou a usar drogas. Por quê? Porque não tinha paz. Acreditava que ter paz era estar cheio de gente no lado, com uma mulher bonita, com amigos, mas não teve paz. A paz verdadeira só tem onde existe a presença de Deus. Então a proposta do tratamento, a proposta que nós colocamos para vocês aqui, é justamente ter essa paz. Não é a ausência de problemas, não é não ter doença, não é não ter desemprego, não é isso. Mas é você ter a presença de Deus contigo. Que de nada adianta a gente ter tudo na vida e não ter o principal, que é a paz, que é a presença de Deus. Então a pessoa sem a paz, ela cai de novo, ela tem recaídas, porque ela não consegue se satisfazer na vida,
ela é infeliz porque ela não tem a paz. E é essa paz que nós devemos buscar. E como que busca essa paz? Para a gente finalizar. Como que eu busco essa paz? A gente busca essa paz buscando o dono da paz. Buscando, como diz lá em Isaías, o príncipe da paz, que é o próprio Deus. Israel, por muito tempo, buscava outras coisas, tinha outras coisas, mas não tinha o principal, que era a paz. Então Ageu falou, gente, está errado. Vamos buscar Deus primeiro. Vamos buscar Deus. Vamos colocar o templo de pé. E olha, as outras coisas, elas serão acrescentadas. Mas e o recurso para reconstruir? Deus é o dono do ouro e da prata. Às vezes a pessoa está aqui dentro, e ela está aqui dentro, aqui no tratamento, e ela está preocupada lá fora. Mas e minha família lá fora? E a minha vida lá fora? E o meu emprego? E não sei o quê? E o meu comércio lá fora? Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Aquilo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Você precisa ter paz e buscar a presença de Deus. Por isso que o momento que vocês estão aqui dentro é o momento de desligar lá de fora. Desligar. É estar aqui de forma inteira. Eu estou em tratamento, estou buscando. Aqui eu não estou buscando uma vida empresarial, aqui não estou buscando passos para ser uma pessoa bem-sucedida, não. Aqui eu estou buscando a minha libertação. Estou buscando Deus. Estou buscando a minha paz. Talvez você nunca teve paz. Nunca deitou e dormiu como você dorme aqui. Por quê? Porque aqui você tem buscado essa paz. Amém. E é essa mentalidade, é essa filosofia que nós temos que levar, que vocês têm que levar quando vocês saírem daqui para fora para retomar a vida de vocês. O principal é a paz. E o príncipe da paz, o dono da paz, é apenas Deus. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Como eu disse, eu não vou falar o capítulo 2 inteiro hoje, para não ser uma mensagem muito longa, muito cansativa, mas eu quero que vocês guardem essa palavra. Se preocupe em buscar a Deus, a paz. Se preocupe agora em estar bem com Deus. Ele é dono do ouro e da prata. O que a gente precisa, Ele pode trazer para nós, porque Ele é dono de tudo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que Deus abençoe.